Hoje o assunto é tenso. Vamos direto para o Supremo Tribunal Federal. Pois é, um depoimento que deu o que falar. Exatamente. Um ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, testemunhando numa investigação sobre um suposto plano de golpe. E a coisa esquentou. Esquentou muito. Chegou a ter ameaça de prisão ali na hora. Imagina o clima? Nossa análise hoje mergulha nisso, com base numa reportagem do SBT News. O foco é esse depoimento do Rebelo. Que estava lá como testemunha de defesa do Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, né? Isso. Aquele que a PGR acusa de ter apoiado tal plano. E um detalhe: imprensa sem poder gravar áudio ou vídeo. O que só aumenta o mistério, claro. E, como você disse, o contexto já era essa denúncia da PGR contra o Garnier. Exato. Mas o que chamou mesmo a atenção foi a forma como o depoimento foi conduzido. Sem dúvida. A definição do que uma testemunha pode ou não dizer ficou muito rígida. Então, vamos aos fatos. Parece que tudo começou a pegar fogo com uma pergunta específica, né? Sim, a defesa do Garnier perguntou para o Rebelo o que significava a frase do almirante, aquela de estar à disposição do ex-presidente Bolsonaro. Ah, essa frase. E o Rebelo? Tentou explicar pela linguística. Disse que era tipo uma força de expressão. Uma força de expressão? Como assim? Ele deu até um exemplo, sabe? Falou que dizer que alguém está frito não significa que a pessoa está literalmente numa frigideira. Entendi. Uma tentativa de dizer que a linguagem tem nuances, né? Exato. Só que essa linha de raciocínio bateu de frente com o ministro Alexandre de Moraes. E como foi isso? O ministro interrompeu, foi bem direto, advertiu o Rebelo que ele, como testemunha, tinha que se ater aos fatos. Aos fatos que ele viu, imagino. Isso. E não ficar interpretando a intenção do Garnier. Ainda mais porque o Rebelo nem estava na reunião onde a frase foi dita. Faz sentido do ponto de vista jurídico, talvez. E a reação do Rebelo? Foi forte. Ele disse algo como: minha apreciação da língua portuguesa é minha e não admito censura. Uau! Direto. E a resposta do Moraes foi ainda mais dura. Que foi? Se o senhor não se comportar, será preso por desacato. Assim. Nossa, que tensão. Prisão por desacato. Foi pesado. E não parou aí. Teve mais uma advertência. Outra? Sim, quando o Rebelo tentou questionar a condução do inquérito, sabe? Moraes cortou de novo. Ficou claro que o espaço para debate ali era mínimo, né? O foco era testemunho factual e pronto. Exatamente. E teve outro momento complicado, dessa vez envolvendo o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonetti. O que aconteceu com ele? Ele perguntou ao Rebelo se, na opinião dele, a Marinha sozinha teria capacidade para dar um golpe. Opa, mas isso é pedir opinião, não é? Exatamente. O advogado do Garnier protestou na hora. Claro. E o mais curioso foi o próprio Gonê. Parece que ele não percebeu o microfone aberto e, bem, acabou soltando um palavrão. Não acredito. Sim, algo como fiz besteira, ao se dar conta do erro, da pergunta. Que situação. Mostra a pressão do momento também, né? Com certeza. E isso conecta com outra coisa que aconteceu no mesmo dia. O quê? No depoimento do Hamilton Mourão, que também foi testemunha, o ministro Moraes já tinha repreendido um advogado. Pelo mesmo motivo, pergunta de opinião. Exatamente. A linha foi muito clara. Testemunha não é perito. É testemunha de fatos. Não tem que chegar a conclusão nenhuma. Foi o que o Moraes disse. Entendi. Uma diretriz bem definida mesmo. E já que tocou no Mourão, a reportagem fala algo mais sobre o depoimento dele? Menciona que ele, depondo pela defesa de vários réus, incluindo Bolsonaro, acusou o governo Lula de inação e omissão no 8 de janeiro. Ah, então o clima geral no STF naquele dia estava... Elétrico. Sem dúvida. Vários depoimentos importantes, muita atenção. Então, resumindo, tivemos esse embate forte entre Rebelo e Moraes sobre o que é fato e o que é interpretação linguística. Sim. Culminando na ameaça de prisão. E o incidente com o PGR Gonê, que reforçou essa linha dura contra perguntas de opinião. Isso. O que fica claro, vindo da fonte, é essa definição rigorosíssima do papel da testemunha imposta pelo ministro Moraes nesse inquérito. Foco total nos fatos, sem espaço para opinião ou análise semântica. Cria uma tensão interessante, né? Entre a análise da linguagem, que às vezes é crucial, e a exigência judicial por fatos concretos, observados diretamente. Exato. E isso deixa uma reflexão, eu acho. Se a linha entre fato e interpretação é tão nítida assim na corte, como a gente consegue chegar à verdade em casos onde justamente a comunicação, a palavra, a intenção por trás dela é o X da questão?
É uma pergunta complexa. Fica aí o desafio de analisar eventos onde a linguagem não é só um detalhe, mas talvez a peça central, né? Exatamente. Fica a questão.